Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar neste vídeo sobre o amor materno, sobre o aspecto biopsicossocial. Eu acho que nós não temos como negar essas três vertentes. Eu quis falar sobre este tema, pois eu ouvi outro dia uma entrevista de uma atriz e ela falava da dificuldade que teve no início do nascimento do bebê em estabelecer uma relação de amor com as filhas recém-nascidas. E falava sobre as críticas que sofreu por se sentir dessa forma. E mesmo na clínica eu já ouvi algumas mães falarem sobre isso e da culpa que sentiam por não ter logo no início aquele amor que é tão relatado por, pela maioria das mães. Como quando eu fiz o projeto de doutorado, eu queria falar um pouco dessas questões e outras relacionadas ao tema. E na época, a minha orientadora, que eu sempre falo, ela foi, é e será sempre uma referência na minha vida, a professora doutora Dirce Sigulen. E aí ela pediu para eu mudar o tema e fazer algo relacionado à publicidade infantil, à consciência consumerista e o direito do consumidor. E assim eu defendi a minha tese neste assunto na época. Hoje, né, depois de muito tempo, eu defendi o doutorado em 2008, essas questões ainda chamam minha atenção. E aí resolvi levantar alguns aspectos, até com o intuito de aplicar na clínica e para quem se interessar. E aí, lendo uma matéria da revista Psicanálise, escrita pela Patrícia Santos, trazia uma matéria cujo título era O amor materno é um mito? Bom, eu não tive filhos, mas eu sinto que eu tenho um instinto materno muito forte, que eu acabo direcionando para as pessoas que gosto. Mas apenas lembrando da minha mãe, eu só poderia dizer que, claro que não é um mito, né? É algo muito real. Mas, como pesquisadora, eu fui ouvir algumas versões. E aí, nessa matéria, ela trata de uma forma que eu achei muito interessante. E ela fala que o amor materno existe desde a origem dos tempos. E o imaginário popular defende a ideia de que esse amor é inato, algo natural. Né? Então, por isso que tem tanta polêmica quando uma mulher diz que não sentiu esse amor logo no início, né? Logo no momento em que a criança nasceu. E aí eu gostaria de perguntar o que vocês acham, né? E quem quiser discutir comigo, esteja à vontade, seja pelo meu e-mail, que depois eu deixo na descrição do vídeo, que é mluiza com um Z, B de bola, F de faca, @gmail.com, ou pelas minhas redes sociais. E aí a matéria diz que esse amor não existe necessariamente em todas as mulheres. E também não pode ser, as mulheres não podem ser responsabilizadas pelo desenvolvimento da espécie humana. Então, tradicionalmente, o amor materno ele é considerado único. E há uma ideia de que, além de dar à luz, a mãe é capaz de se sacrificar pelos filhos, protegê-los, alimentá-los, criá-los, até que possam caminhar sozinhos. Na realidade, é esse modelo que eu tenho em mente, pois foi o que eu vivi na minha família, mas nem sempre é o que acontece.
Então, esses conceitos a autora nomeia como a sacralização da maternidade. Porque desde o início da nossa história, tanto a mulher como a maternidade ganharam status praticamente divinos. E ela diz que a terra foi o primeiro elemento a ser cultuado pelos seres humanos, porque a terra era a fonte de alimento, tanto dos homens quanto dos animais. E aí a mulher, ela foi associada à terra e também endeusada por dar à luz. Isso mesmo quando o homem percebeu a sua participação na concepção com o sêmen. E mesmo assim restou, né, o mistério de como os órgãos femininos geravam um novo ser. Eu estou falando, né, e aí de acordo com a matéria, isso dos primórdios, né, do ser humano. Então, diante dos fatos como esse, fica mais fácil compreender a associação feita entre a mulher e a maternidade, gerada ao longo da história com aspectos divinos. Em alguns mitos, e por exemplo, encontramos ideias que reforçam essa concepção, a autora cita a deusa egípcia Ísis, que até tinha o filme Poderosa Ísis, que eu lembro que a minha irmã gostava do filme. E a Ísis, né, a deusa egípcia Ísis, ela regia a maternidade e a fertilidade. Então, além de proteger a todos, ela foi responsável pela ressurreição do marido Osíris, que foi esquartejado pelo seu inimigo. E aí conta a lenda que ela recolheu os seus pedaços espalhados em locais diversos e, por meio de suas habilidades mágicas, devolveu-lhe a vida. Então, a imagem cultural que se tem dos sentimentos maternos, transmitida por meio de histórias tidas como verdadeiras ou como contos, mostram a dedicação da mãe aos filhos, onde a renúncia dos seus desejos em prol da preservação e sobrevivência dos filhos diante dos perigos. Então, o amor materno, ele é descrito nas histórias e nos contos, e as qualidades da boa mãe são sempre exaltadas. Então, nesse contexto, o amor de mãe, com o tempo, passou a ser considerado o amor verdadeiro e incondicional. Pois, segundo inúmeras tradições, mitos e crenças, uma mãe é capaz de dar a própria vida em favor dos filhos. Quanto ao aspecto social, não tem como negar, né, a sua importância, uma vez que o papel da mulher na sociedade variou muito, assim como os conceitos sobre maternidade. Até meados do século XVIII, por exemplo, a principal função da mãe era biológica e não afetiva. As crianças nas classes mais favorecidas eram criadas por amas de leite, que lhes garantiam a sobrevivência além do suporte emocional. Eu lembro que a minha mãe contava que tinha sido amamentada por ama de leite, pois quando minha mãe nasceu, a minha avó teve um problema na mama e o meu avô a contratou. Então, isso já no século XX, né? A criança, geralmente, ela era tratada com indiferença. A taxa de mortalidade infantil era alta e acontecia devido ao desinteresse dos pais, mas também porque não tinha recursos, né? A medicina não estava
tão desenvolvida como atualmente, as questões de saúde pública, vacinas. Então, tem muitas variáveis envolvidas. E aí levanta-se também a hipótese que a indiferença da mãe era uma forma de se proteger da provável perda do filho nos primeiros anos de vida, né? Por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, considera-se que foi a partir das ideias de Jean-Jacques Rousseau, na sua obra Emílio, que é do ano de 1762, que surgiu a exaltação ao amor materno. Então, nesse trabalho, o filósofo, né, o Rousseau, valorizou o vínculo mãe e filho para o desenvolvimento adequado da criança. O culto ao amor materno, ele teve o seu auge nos séculos 19 e 20. Então, devido às mudanças que ocorreram na sociedade, o homem ele foi levado a sair de casa para o trabalho, o que levou a mulher a se responsabilizar pelo lar. Então, assim, além de sua função biológica, a mulher também assumiu o papel de educadora e passou a ter uma função social. Então, os novos conceitos impuseram à mulher a obrigação de ser mãe e criaram o mito do instinto materno ou do amor espontâneo da mãe pelo filho. E continuando a pesquisar, eu li um estudo de 2 pesquisadores, Craig Howard Kingsley e de Elizabeth Meyer, publicado na revista Mente e Cérebro, que abordam a questão sob o ponto de vista biológico e os cientistas dizem que a maternidade está associada ao aumento de matéria cinzenta em áreas envolvidas com o cuidado dos filhos, o que as torna mais atentas a ameaças e corajosas para buscar alimento e tomar decisões na iminência de algum risco. Os autores falam, os pesquisadores, né, que a maternidade ela aperfeiçoa alguns aspectos cognitivos, melhora a resistência ao estresse e aguça a memória. E se nós formos pensar, são habilidades necessárias às mães. E achei muito interessante também que os autores falam que na gestação o sistema nervoso da mãe ele se reorganiza para formar uma nova mãe, transformando um organismo autocentrado em outro preocupado em cuidar do bebê. Então, na realidade, sob o aspecto biológico, é muito interessante. Ao mesmo tempo, falando sobre o cuidado que a mãe tem também em relação aos seus filhos. E que tudo que o cérebro faz para estimular o crescimento de novos neurônios, como aumentar o tamanho de certas estruturas e criar ondas de hormônios para defender a fisiologia. Então, o cérebro fica diferente e mais capaz de driblar os desafios da vida diária, mantendo o foco sobre a criança. Ou seja, se o biológico está mais estruturado para ter um maior cuidado, uma maior atenção à criança, que é o retrato da maioria das mães, né? Então, assim, que mesmo exaustas, acordam ao menor sinal que o bebê dá. Então, eu acho que todos esses aspectos tratam a questão de uma forma muito interessante. Então, desde então, tanto os cuidados maternos quanto a maternagem
passaram a ser considerados fundamentais tanto para a sobrevivência como para o desenvolvimento saudável da criança. Muitos estudos têm sido realizados sobre o amor e o instinto materno, e inúmeros psicanalistas apresentam em seus trabalhos opiniões importantes. Não é difícil concluir que tanto o amor materno como o instinto materno pertencem a inúmeros mitos sobre a mulher e a maternidade. O amor da mãe é um sentimento humano e, como qualquer outro sentimento, ele também pode ser imperfeito, pode oscilar e também pode ser frágil, né? Então, eu acho que analisar essas questões de uma forma mais objetiva também é importante. E esse artigo que eu falei, ele também cita a psicanalista e pediatra francesa que viveu entre 1908 e 1988, a Françoise Doutot, no livro No Jogo do Desejo, Ensaios Clínicos. E a Françoise Doutot, ela apresenta algumas imagens relacionadas ao amor materno. Primeiro, ela fala sobre o amor de mãe do mundo pagão, onde o filho é tido como um bem, isto é, como um objeto, sendo comparado a uma riqueza. A segunda vertente que ela fala é sobre a mãe do mundo judaico-cristão. E Doutot expõe de uma forma muito sábia, né, como exemplo desse amor, o episódio entre duas mulheres que reivindicavam a posse da mesma criança. E aí, nessa ocasião, Salomão, com sua sabedoria, ele fala para as mulheres: pois bem, que vocês estão discutindo tanto, né, pela posse dessa criança, que ela seja partida em duas e cada uma receberá metade. Nesse momento, né, a verdadeira mãe, ela abdica da criança, fazendo surgir o primeiro grito de amor materno humano, sustentáculo, né, do vínculo com a criança. E isso é um exemplo das mães na Bíblia. Então, a doação dessa mãe, ela demonstra que essa entrega é um ato de amor, né? Então, para proteger e salvar a criança da morte, ela escolhe por separar-se do filho, preservando-lhe a vida. E também, né, o que a Françoise Doutot fala sobre a imagem materna do poder real, o que é o triunfo da mãe em relação ao filho, da qual a figura da mãe com o filho ostenta enfeites, adornos ricos com rubis, né, cercados de anjos e arcanjos. Essa imagem ela é pouco entendida pelas pessoas comuns, contudo, era imagem exibida até o Renascimento. Então, a psicanálise, ela fala da relevância da função materna. E aí, embora na obra freudiana o enfoque predominante recaia sobre a função paterna, né? Então, por meio da análise do complexo de Édipo, castração, no livro Inibição, Sintoma e Angústia, Freud diz que a angústia ela decorre das vivências de perda ou de separação em relação a quem protege do sentimento de desamparo do ser humano, no caso, a mãe ou a sua substituta. Melanie Klein, baseada nas pesquisas e nas obras de Ferenczi e de Karl Abraham, diz que a função materna ela se eleva ao primeiro plano na teoria psicanalítica. Já
nos caminhos de que Melanie Klein seguiu, segue toda a denominada escola das relações objetais. Então, René Spitz, que falava sobre o hospitalismo e foi um dos primeiros autores que li, e antes de cursar psicologia, né, que foi uma referência, o Donald Winnicott, Margaret Mahler, Bion, né? Então são muitos autores que falaram sobre essa questão das relações objetais. O Winnicott, por exemplo, falava que a mãe é responsável pelo desenvolvimento psicológico do filho e só ela é sensível o bastante para entender as necessidades do bebê, que a princípio são corpóreas, mas que se transformam com o tempo em necessidades do ego. Então, o autor fala da sabedoria inerente à mãe. Tem um outro livro chamado Um Amor Conquistado, um mito do amor materno, que causou grande impacto ao negar sobre a visão do amor materno como algo natural e instintivamente feminino. A autora, chamada Elizabeth Badinter, ela descreve que todo afeto para se dar precisa de proximidade física e emocional e que deve ser conquistado pela convivência, porque é pela intimidade das relações construídas no cotidiano que nasce, cresce e frutifica. Então, para a Elizabeth Badinter, o amor materno, ele não foge a essa ideia. Na realidade, ela fala sobre a importância da convivência e do afeto. Badinter diz que o amor materno existe desde a origem dos tempos, mas não pensa que exista necessariamente em todas as mulheres e nem mesmo que a espécie só sobreviva graças a ele. Primeiro, qualquer pessoa que não a mãe, então pode ser o pai, a ama de leite, a tia, pode maternar uma criança. E segundo, não é só o amor que leva a mulher a cumprir seus deveres maternais. E aí eles citam também um estudo realizado na Universidade em Montreal, no Canadá, que apresentou ideias que vão ao encontro de Badinter. Então fala que o estudo revelou que o amor da mãe não é algo que já se nasça sabendo, é algo que se aprende pelo exemplo e que passa de geração em geração, não porque está inscrito no material genético dos seres vivos, mas sim pela experiência. Um outro psicólogo chamado Richard Wolfson fala que a formação de um vínculo é fundamental para o desenvolvimento emocional e psicológico a longo prazo de um bebê. E há uma expectativa geral de que a união da mãe ao recém-nascido seja instantânea. E o estudo chega à conclusão que para algumas mães essa relação com o bebê é um amor à primeira vista, mas para muitas é um processo que demanda tempo. Badinter, ela escreve que por volta de 1960, depois de um grande período, né, de silêncio, as mulheres tomaram a palavra. Então, nesse período, surgiu nos Estados Unidos o movimento feminista, que acabou se expandindo pelo mundo ocidental. Então, o principal objetivo do movimento feminista era colocar em questão os fundamentos e as implicações freudianas da feminilidade. Então, ao destruir o primeiro mito freudiano da mulher
normal, passiva e masoquista, ele tornou sem forças a teoria da mãe naturalmente devotada, nascida para o sacrifício, e pôs em incontestável dificuldades os teóricos da psicanálise. Criava-se ao mesmo tempo uma situação delicada, pois de alguma forma encorajava as mulheres a serem e a fazerem o que se julgava anormal. Então, as feministas lançaram as sementes de uma situação revolucionária. E a contradição entre os desejos femininos e os valores dominantes não pode deixar de gerar novas condutas, talvez mais perturbadoras para a sociedade do que qualquer mudança econômica que se produza. No livro Psicanálise da Maternidade, tem uma crítica a Freud. Então, Nancy Shodrow relata que, apesar do processo evolutivo que a família vem passando com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, o papel da maternagem continua sendo evidenciado pela psicologia e pela sociologia e pelos neofreudianos, que oferecem argumentos reforçando o papel maternal das mulheres a partir da importância do relacionamento mãe-filho para o desenvolvimento da criança. Então, atualmente, grande parte das mulheres busca construir um caminho diferente do que foi vivenciado por suas mães e avós. Entretanto, esse caminho ele não é fácil, mas ele tem sido possível. Isso porque a maternidade e os cuidados dos filhos continuam a ser importantes aspectos da vida, associados à necessidade da atividade produtiva, a qual funciona como meio de sobrevivência e também de realização pessoal. No entanto, as mães trabalhadoras, elas sofrem por deixar seus filhos para trabalhar e também por serem muitas vezes discriminadas socialmente por isso. Então, apesar das conquistas realizadas pela mulher na sociedade, tanto nos meios acadêmicos quanto profissionais, elas ainda se encontram presas ao mito da função primária da mulher e de gerar e criar filhos. Então, nesse contexto ainda hoje, as mulheres que não desejam ter filhos ou que dividem sua vida entre a profissão e os cuidados com o lar, ainda são assombradas por uma culpa enraizada no mito do instinto materno e de que toda mulher deve ser mãe. Sem dúvida, mas a própria biologia fala dessa mulher, onde Kingsley e Meyer dizem que o bebê, desde as primeiras horas de vida, ela faz o possível para atrair e manter a atenção de quem cuida dele. E dizem que as sensações provocadas pelo som do choro do bebê, pelo odor do corpo do bebê e por gestos, como por exemplo o de agarrar com força o dedo do adulto, atingem o sistema muito sensibilizado da mãe. Então, de alguma forma, a presença do bebê estimula o cérebro da mãe, levando-o a funcionar mais rapidamente. A ocitocina, que é um hormônio, ela também tem um papel no estabelecimento do vínculo com o bebê nos estágios iniciais da vida. Mas essa parte ficará para um próximo vídeo, caso queiram, além também de falarmos a respeito da depressão pós-parto, que ocorre ainda
em algumas mulheres, tá? Então, quando nós falamos em relação a essa questão, é importante levar em consideração as outras variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil. Se puderem, deem um like ou compartilhem com os seus amigos. Eu espero que na próxima semana que tenha um novo vídeo e caso vocês tenham alguma dúvida, deixem os seus comentários e quem ainda não se inscreveu no canal, que assim o façam. Muito obrigada e até o próximo vídeo.